Minha esposa disse que estava trabalhando até tarde, mas eu a peguei escapando para um hotel com um homem casado. O que descobri sobre as reuniões privadas deles vai fazer seu sangue ferver. Traição exposta. Título: Minha esposa traiu e mentiu por meses, finalmente descobri a verdade. Postado em r_relationship_advice. Parte 1. A calmaria antes da tempestade. E aí, Reddit? Conta descartável porque ainda não estou pronto para que amigos ou família vejam isso. Apertem os cintos, essa história é intensa. Eu, 34M, sou casado com minha esposa, vamos chamá-la de Geis, 32F, há 7 anos. Estamos juntos há 10. Durante a maior parte desses anos, eu honestamente achava que éramos o casal. Sabe, aqueles que todo mundo presume que são super sólidos. Tínhamos piadas internas, playlists compartilhadas no Spotify, tradições bobas como sexta da pizza e domingo sem calças. Éramos aquele casal que se mandava memes aleatórios no meio do expediente só pra rir. Mas ultimamente, algo estava estranho. E não estou falando dos perrengues normais do casamento. Estou falando de uma versão fria e distante dela que apareceu há cerca de 6 meses. No começo, achei que fosse estresse no trabalho, ela começou um novo cargo de marketing numa agência boutique, e era bem puxado. Ela chegava mais tarde em casa, vivia grudada no celular, simplesmente, distante. Ela sempre foi meio explosiva, opinativa, sarcástica, direta, mas isso mudou. Ela ficou irritadiça, evasiva e, pra ser sincero, meio cruel. Tipo, qualquer coisinha que eu fazia parecia irritá-la. Eu fazia jantar e ela beliscava como se fosse comida do lixo. Eu perguntava o que havia de errado e ela vinha com o clássico, nada, só tô cansada. No começo, eu acreditei. Não devia ter acreditado. Parte 2. Sinais vermelhos tremulando como no 4 de julho. Então as coisas passaram de estranhas pra que diabo está acontecendo? A Geis começou a ficar super secreta com o celular. Do tipo virar a tela completamente quando eu chegava perto, e ele estava sempre no silencioso ou virado para baixo. Ela mudou a senha do telefone, o que foi bem esquisito, porque antes a gente sabia a do outro sem nem pensar. Ela começou a fazer hora extra com frequência. Às vezes até 10 ou 11 da noite. Quando eu me oferecia para levar comida ou dar uma passada no escritório para dizer oi, ela ficava irritada e dizia, não me envergonha no trabalho ou não preciso de você me vigiando. Ok, doeu. Ela também começou a se importar bem mais com a aparência. Comprou lingerie nova, que eu nunca vi ela usando, um perfume caro que nunca tinha usado antes, e passava bem mais tempo se arrumando, mesmo em noites que supostamente seriam de trabalho. E olha, eu sou totalmente a favor de autocuidado, mas isso era diferente. Parecia ensaiado. Lembro de uma noite em que ela chegou por volta da meia-noite, disse que estava num jantar de equipe, e estava exalando cheiro de colônia. Não o perfume dela. Colônia masculina. Perguntei sobre isso, e ela riu e disse, Af, o garçom derrubou uma bebida em mim. Eu queria acreditar nela. De verdade, queria muito. Mas meu instinto? Meu instinto já estava gritando. Eu só não estava pronto para ouvir ainda. Um dia eu brinquei, dizendo que ela tinha um marido do trabalho, e ela congelou. Ficou parada me encarando por uns 3 segundos antes de soltar uma risadinha nervosa, como se eu fosse louco. Aquela risada me perseguiu por dias. Parte 3. O deslize que mudou tudo. Certo. Foi aqui que as coisas começaram a desmoronar de vez. Cerca de um mês atrás, eu estava lavando roupa. Sim, ela nunca faz isso, sempre foi minha tarefa, e notei uma blusa que eu nunca tinha visto antes. De renda. Decotada. Definitivamente não era o estilo mulher de negócios dela. Olhei a etiqueta, Victoria's Secret. A etiqueta ainda estava meio presa. O preço ainda colado. $89,99. Agora, a Geis e eu temos uma conta conjunta. Os dois sabem o que está sendo gasto e onde. Então, naturalmente, fui conferir as transações.
Nada da Victoria's Secret. Nem online. Nem na loja física. Isso só podia significar uma coisa: compra em dinheiro. E foi aí que meu estômago virou. Então fiz algo que nunca imaginei que faria: revirei a bolsa dela enquanto ela tomava banho. Odeio ter que admitir isso, mas naquele ponto eu precisava saber. E foi aí que encontrei o recibo. Não da lingerie, de um hotel. Uma diária em um hotel a 20 minutos da nossa casa. Datado de 2 semanas atrás. Na mesma noite em que ela disse que estaria em um jantar com cliente com a equipe no centro. Minhas mãos começaram a tremer. Me senti enjoado. O coração batendo como se eu tivesse corrido uma maratona. Lembro de estar sentado na nossa cama, segurando aquele recibo amassado como se fosse uma arma fumegante. Por que era? Não confrontei ela naquele momento. Queria poder dizer que entrei no banheiro, exigi respostas, encarei ela de frente. Mas a verdade? Eu congelei. Meu cérebro simplesmente desligou. Acho que parte de mim ainda não queria acreditar que era real. Então, em vez disso, coloquei o recibo de volta. Fingi que nada tinha acontecido. E comecei a planejar. Parte 4. Operação Confirmação começa. Certo, depois de encontrar aquele recibo do hotel, eu sabia que não podia simplesmente confrontá-la sem ter 100% de certeza. A Geis é o tipo de pessoa que consegue mentir na hora e ainda te fazer se sentir maluco por ter perguntado. Já fez isso antes com coisas pequenas, tipo jurar que não mexeu nas minhas chaves, quando elas estavam literalmente na bolsa dela. Gaslighting em nível básico. Então decidi jogar com inteligência. Comecei a documentar tudo. Datas, horários em que ela dizia estar trabalhando até mais tarde, o que ela usava quando saía, como agia ao voltar para casa. Até voltei nos nossos textos e convites de calendário para cruzar as histórias dela. E aí os padrões começaram a surgir. Sempre reunião com cliente às quintas. Sempre jantar com a equipe uma vez por semana. Sempre a mesma reação impaciente, com revirar de olhos, se eu demonstrava preocupação ou interesse. Também percebi que ela começou a sair de casa com uma segunda bolsa. Não a bolsa de trabalho habitual, uma bolsa menor, tipo de academia. Uma noite, dei uma olhada dentro quando ela esqueceu no carro. E o que tinha lá? Uma escova de dentes, perfume em tamanho viagem, olha só, um par de saltos que ela nunca usou comigo. Literalmente nunca. Ainda pareciam novos em folha. Naquela mesma semana, instalei um rastreador GPS no carro dela. Eu sei, eu sei. Foi nojento. Mas eu precisava da verdade. Já estava cansado de adivinhar, cansado de me sentir um idiota paranoico enquanto ela fingia ser a mártir sobrecarregada. E adivinha só, chega a noite de quinta, e em vez de ir pro escritório no centro, o carro dela para naquele mesmo hotel do recibo. Ela ficou lá por 3 horas. Chegou em casa às 23h47, cabelo bagunçado, delineador borrado, cheirando a loção pós-barba. Perguntei como foi o jantar com o cliente. Ela nem piscou. Disse que foi um tédio absoluto e que teve que fingir interesse no lançamento de um app de um cara de tecnologia. Depois passou direto por mim, entrou no banheiro, cantarolando uma música da Dua Lipa como se tudo estivesse perfeito. Foi nesse momento que eu soube. Não achei que ela estava me traindo. Eu soube. Parte 5. A confrontação, ato I da tempestade de merda. Certo. Foi aí que cheguei ao meu limite. Era um sábado. Ela tinha acabado de voltar de um dia de spa com as meninas, com maquiagem completa, cabelo escovado e, adivinha? Os mesmos saltos da bolsa de academia. Só que, dessa vez, ela nem se deu ao trabalho de esconder o chupão na clavícula. Queria que fosse brincadeira. Um maldito chupão. Eu estava na cozinha, tentando manter a calma. Ela jogou as chaves na tigela como se nada tivesse acontecido, falando sem parar sobre como a limpeza de pele foi maravilhosa e como o namorado da Karen era um babaca. Como se eu ligasse. Aí eu só disse: quem é ele? Ela congelou.
A boca se abriu como se fosse perguntar do que eu estava falando, mas eu vi o pânico nos olhos dela. Aquela fração de segundo de culpa pura? Foi toda a confirmação que eu precisava. Ela piscou, e então entrou no modo atuação total. Mas que porra você tá falando? Peguei o celular. Mostrei os registros do GPS. O recibo do hotel. Até uma captura de tela do hotel no Google Maps com o horário do check-in. Ela nem tentou negar. Não chorou. Não pediu desculpa. Não implorou. Em vez disso, ela riu. Riu na minha cara e disse: Uau! Você surtou de vez, hein? Juro por Deus, senti minha alma saindo do corpo. Ela disse que eu estava invadindo a privacidade dela, que eu era controlador e que minha insegurança era insuportável. Como se eu tivesse traído. Aí veio essa pérola. Se você fosse metade do homem na cama como é rastreando meu carro, talvez eu não precisasse de outro. Ela disse isso. Eu nem respondi. Só saí pela porta antes de fazer alguma coisa da qual me arrependesse. Dirigi por horas. Parei no estacionamento de um mercado e fiquei lá. Mãos no volante. Visão embaçada. Estômago embrulhado. Essa era a mulher com quem eu tinha passado uma década. Quem diabos era ela? Parte 6. Tudo desmorona, incluindo um abajur. Certo, depois de sair batendo a porta, eu fiquei fora a noite inteira. Dormi no carro como um idiota, capuz na cabeça, tentando entender como diabos minha vida foi detonada numa única conversa. Eu não chorei, ainda. Acho que eu estava anestesiado demais. Tipo, meu cérebro decidiu, chega. Hoje não vamos sentir mais nada. Quando voltei para casa na manhã seguinte, o lugar estava silencioso, silencioso demais. A Geise estava sentada no sofá, rolando o feed do celular como se não tivesse acabado de destruir o nosso casamento. A mesma mulher que surtava se eu esquecesse de comprar leite de aveia agora tinha a profundidade emocional de uma pedra. Entrei e disse: A gente precisa conversar. Os olhos dela nem saíram do celular. A gente conversou ontem, ela disse. Tipo, o quê? Sem pedido de desculpas. Sem arrependimento. Só aquele distanciamento arrogante, cínico, como se eu fosse o maluco por ainda me importar. Perguntei se ela ainda estava vendo o cara. Ela respondeu: Isso nem importa mais, importa. Eu surtei. Não gritando, não quebrando tudo, mas comecei a andar de um lado para o outro, mãos no cabelo, respirando como se tivesse corrido uma maratona. Falei: Quem é você? Como consegue destruir nossa vida e agir como se eu só tivesse derrubado seu café? Foi aí que ela levantou e disse algo que ainda toca em loop na minha cabeça. Eu só cansei de fingir, tá? Esse casamento já morreu faz anos. Eu só fui educada demais para dizer. Educada. Educada. Peguei a primeira coisa que vi, um abajur na mesinha lateral, e joguei do outro lado da sala. Não nela, nem perto dela. Só, para algum lugar onde eu pudesse colocar toda a raiva que não tinha para onde ir. O abajur se espatifou. Ela se encolheu. Olhou para mim pela primeira vez naquela manhã com algo parecido com medo. E sabe o que ela disse? Tá vendo? É por isso que eu precisava de outro. Você é instável. Foi nesse momento que toda a raiva escorreu de mim e virou uma tristeza tão profunda que parecia que eu estava me afogando nela. Ela torceu a faca. De novo. E de novo. Parte 7. Luto de moletom, encolhido no chão do banheiro. Então depois do episódio do abajur, eu fui embora de novo. Sem dizer uma palavra. Só saí descalço, feito um fantasma, e dirigi até acabar na casa do meu amigo Dan. Ele é meu melhor amigo desde a faculdade, do tipo que não faz perguntas até você estar pronto. Abriu a porta, olhou para minha cara e só disse: O sofá é seu. Acho que dormi, sei lá, 1 hora naquela noite. Talvez. Passei a maior parte do tempo no banheiro de hóspedes dele, luz apagada, sentado no chão frio de cerâmica como um maldito clichê de filme.
Moletom na cabeça, joelhos no peito, completamente vazio. Sem raiva, sem grito, só aquela dor fria no peito, como se alguém tivesse me esvaziado com uma colher. Tudo o que eu conseguia pensar era: como eu não vi isso antes? Eu era tão cego assim? Tão ingênuo? Era tão fácil de enganar? E aí veio o pior pensamento de todos. Será que eu nunca fui suficiente desde o começo? Deixa eu te contar uma coisa que o Reddit nem sempre fala: quando você é traído, não é só sobre a traição. É um colapso completo da identidade. Eu não estava só perdendo minha esposa. Eu estava perdendo a versão de mim que acreditava nela, confiava nela, que construiu uma porra de vida ao redor dela. Cada foto na parede, cada caneca idiota que compramos em viagem, cada música besta que cantávamos no carro, tudo parecia falso. Como se eu estivesse vivendo um filme no qual ela parou de atuar há muito tempo. Comecei a lembrar de todas as vezes que ela disse "eu te amo" e me perguntei se alguma delas era de verdade. E sim, eu chorei. Feio. Daquele jeito com ranho e soluço. E foda-se. E aí começaram as perguntas. Ele era mais bonito? Ela amava ele? Eu sempre fui só o plano B dela? Entrei em queda livre. De verdade. O Dan acabou se sentando no chão comigo às 3 da manhã, sem dizer nada, só me entregando um copo de uísque e dando tapinhas nas minhas costas. Foi aí que eu disse em voz alta, pela primeira vez: ela não me ama mais. E acho que foi nesse momento que tudo se tornou real. Parte 8. O outro cara tem nome, e uma família. Alguns dias se passaram. Eu ainda estava acampado na casa do Dan, vivendo de comida de delivery e entorpecido por dentro. A Geis não tentou me contatar nenhuma vez. Sem mensagem. Sem ligação. Nada. E, para ser sincero, isso doeu mais do que eu imaginava. Tipo, você destrói toda a nossa vida e depois simplesmente some? Como se eu fosse um contrato de aluguel que você finalmente terminou de pagar e devolveu. Enfim, eu não aguentava mais. Precisava saber quem era o cara. O homem que ajudou a passar o trator no meu casamento. Então fiz o que qualquer cara de coração partido e um pouco bom com tecnologia faria, fui investigar. Lembrei do nome Mark de uma história aleatória que a Geis tinha contado meses atrás, algum cliente que na época ela disse ser super irritante. Pensei, talvez seja ele. Fui fuçar as fotos antigas dela marcadas no Facebook, sim, ela esqueceu de bloquear isso, e encontrei uma de um jantar da empresa. Ela, taça de vinho na mão, rindo forçado ao lado de um cara. Mark. Cliquei no perfil dele. E aí veio a segunda bomba. Ele é casado. E tem filhos. No plural. 2 menininhas, tipo 5 e 7 anos. Uma das fotos de perfil era ele com a esposa colhendo maçãs. A família inteira de camisa xadrez combinando. A clássica felicidade suburbana. Fiquei encarando aquela foto por uns 5 minutos, tentando entender que tipo de canalha esse cara precisava ser para trair a própria família e ajudar a destruir a minha. Então mandei mensagem para ele. Sim, eu sei, talvez não tenha sido a atitude mais racional, mas eu já tinha passado do ponto de me importar. Escrevi. Oi, Mark. Eu sei quem você é, e sei o que você tem feito com a minha esposa. Achei que sua esposa e filhas talvez quisessem saber também. Você tem 24 horas para contar tudo, ou eu conto. Nenhuma resposta. Esperei. Checava o celular a cada 5 minutos, feito um possuído. Nada. Então fiz o que prometi, mandei mensagem para a esposa dele. Enviei prints. Datas. Fotos. Recibos do hotel. Escrevi. Desculpa te jogar isso do nada, mas você merece saber a verdade. Minha esposa e seu marido estão dormindo juntos há meses. Ela respondeu em minutos. Uma linha só. Obrigada. Você não é o primeiro. Essa frase me destruiu. Porque significava que a Geis também não era especial para ele. Parte 9.
ela descobre que eu fui nuclear e explode de volta. Na manhã seguinte, estou sentado na varanda do Dan, tomando um café queimado numa caneca lascada, só tentando existir sem socar o ar. Meu celular começa a vibrar como uma colmeia de abelhas furiosas. É a Jace. A senhorita, silêncio total, de repente tem muito a dizer. Primeira mensagem. Que P asterisco foi que você fez? Asterisco asterisco. Segunda. Agora você tá destruindo vidas? Tá orgulhoso de si mesmo? Terceira. A esposa dele expulsou ele de casa. As crianças viram eles brigando. Você acha que é algum tipo de herói? Nenhum, desculpa. Nenhum, eu errei. Só raiva pura por eu ter exposto a mentira dela. Não respondi. Pelo menos não de imediato. Deixei ela se enrolar na própria fúria. Aí ela ligou. E, como um idiota, eu atendi. O coração disparado, mãos tremendo, mas parte de mim queria ouvir a voz dela. Não sei porquê. Alguma parte distorcida ainda queria ver se restava alguma da mulher que eu tinha casado. Ela nem deu alô. Já chegou gritando. Você é um infantil. Não consegue lidar com a verdade e decide acabar com a vida dos outros. Sabe o quão manipulador isso é? Perguntei, de novo, se ela sentia um mínimo de culpa. Ela disse. A gente já estava desmoronando. Você só não queria enxergar. E eu respondi. Você podia ter ido embora. Podia ter conversado comigo. Não precisava comer outro cara por meses nas minhas costas. E aí, escuta essa, ela solta. Não era só sobre sexo, tá? Ele realmente me escutava. Me fazia sentir vista. Minha mandíbula caiu. Vista? Moça, eu fazia janta 5 noites por semana e massageava seus pés depois do trabalho enquanto você rolava o Pinterest me ignorando. Perguntava sobre seu dia, te dava flores, te defendia da minha família quando diziam que você era fria. Eu dei tudo de mim. E ainda assim, não foi suficiente. Disse pra ela que tinha acabado. Não só obrigado, acabado mesmo. Fim do casamento. Falei que ia entrar com o pedido de divórcio e que ela deveria começar a pensar onde ia morar. Eu não queria a casa. Não queria vingança. Só queria sair. Ela desligou sem dizer tchau. E desde então, não ouvi mais a voz dela. Parte 10. As consequências se espalham como um incêndio. Então é isso, depois daquela última ligação com a Jace, entrei oficialmente em modo silêncio total. Bloqueei o número dela, removi das redes sociais, deletei todos os calendários compartilhados, playlists, senhas e serviços de streaming que a gente já dividiu. Se existia algum rastro digital de nós dois, eu apaguei. Mas o mundo real? Não é tão fácil assim de desligar. Descobri que, quando você explode uma situação de vida dupla, os estilhaços atingem todo mundo. E rápido. Primeiro a me procurar, a irmã dela, Lindsay. Ela mandou uma mensagem. Me desculpa. Eu não fazia ideia. Sempre achei que ela não te merecia. Não esperava por essa. Depois veio nosso grupo de amigos em comum, que basicamente implodiu da noite pro dia. Metade me mandou mensagens de apoio. A outra metade, principalmente os colegas de trabalho dela, ou sumiram ou começaram a postar indiretas esquisitas do tipo homens que não aguentam mulheres fortes. É, bem sutil. O Dan, o verdadeiro MVP dessa montanha-russa do inferno, me ajudou a tirar minhas coisas da casa. A Jace não estava lá, graças a Deus. Peguei só o essencial, roupas, lembranças, meu cachorro, ela nunca gostou dele mesmo, e algumas fotos que eu ainda não conseguia jogar fora. Pelo menos não ainda. E aí veio a reviravolta mais louca, uma ligação da minha mãe. Ela disse: Filho, preciso te contar uma coisa. Me preparei para mais uma bomba. Acontece que ela sabia. Não sobre o caso inteiro, mas que algo estava errado. Alguns meses atrás, a Jace apareceu sozinha na casa dos meus pais. Bêbada, chorando, e disse: Escuta essa.
Acho que não amo mais ele. Acho que cometi um erro. Minha mãe tentou acalmá-la, disse para ela procurar terapia, falou para não jogar fora algo tão bom. Mas a Geis nunca tocou no assunto de novo. Minha mãe não me contou porque, nas palavras dela, achei que ela fosse superar. Não quis plantar dúvida no seu coração. Eu amo minha mãe, mas isso doeu. Saber que os sinais estavam lá, que as rachaduras já apareciam, e ninguém me avisou? Foi como se eu estivesse andando sobre gelo fino e todo mundo ouvisse o estalo, menos eu. Perguntei para ela. Por que a Geis simplesmente não me deixou? E minha mãe respondeu algo que nunca mais vou esquecer. Porque pessoas egoístas não vão embora. Elas esperam ser descobertas, assim não precisam ser a vilã da história. Caramba! Essa frase ficou gravada em mim. Parte 11. Me encontrando e esbarrando com a esposa do Mark no corredor 6. Algumas semanas se passaram. A vida ficou crua. Silenciosa de um jeito que não é paz, é mais o depois da tempestade. Tipo quando você tá parado em meio aos destroços da sua própria casa e nem sabe por onde começar a recolher os pedaços. Comecei a fazer terapia. O Dan praticamente me matriculou à força e disse: você precisa conversar com alguém que não sou eu e que não esteja bêbado. Justo. Na primeira sessão, eu só fiquei lá sentado, sem saber por onde começar. A terapeuta me pediu para descrever a Geis sem usar a palavra esposa. Eu disse: complicada, exaustiva, elétrica, minha. Aí desabei. Por que aquela última palavra? Minha? Foi a que mais doeu. Não porque eu ainda a queria, mas porque eu tinha feito dela minha vida inteira. Construí uma versão de mim mesmo em torno da aprovação dela, do humor dela, da presença dela. E agora ela se foi, e eu não fazia ideia de quem eu era sem ela. Então comecei a descobrir. Voltei para a academia. Comecei a comer melhor. Comprei um diário. Fiz uma tatuagem, só uma pequena, no antebraço. Uma fênix. Eu sei, meio clichê, mas depois do apocalipse emocional que eu tinha vivido, pareceu certo. E então, eu esbarrei com a esposa do Mark. Supermercado. Meio do dia. Eu só queria comprar ovos e barrinhas de proteína como um adulto funcional, e lá estava ela, no corredor dos cereais, segurando uma caixa de Cheerios como se fosse o último pedaço de normalidade que restava na vida. Nossos olhos se encontraram. Ela me deu um sorriso apertado, cansado. Eu disse: oi. Ela respondeu: oi. Ficamos ali por um segundo, dois estranhos que sabiam demais sobre a dor um do outro. Aí ela disse: expulsei ele. Dei entrada no divórcio semana passada. Assenti. Sinto muito. Ela deu de ombros. Eu não. Só queria ter feito isso antes. Não falamos muito mais. Nem precisávamos. Tinha uma compreensão silenciosa ali, duas pessoas em pé sobre as cinzas dos próprios casamentos, ainda respirando, ainda em movimento, de algum jeito. Enquanto eu me afastava, ela disse: você não é louco, tá? Só tá com o coração partido. E isso passa. Deus, como eu precisava ouvir isso. Parte 12. A Rainha do Retorno tenta reescrever o roteiro. Finalmente eu comecei a me sentir ok. Não bem, não inteiro, mas como se não estivesse morrendo toda vez que acordava. A terapia estava ajudando, eu estava dormindo mais de 3 horas por noite, e fazia mais de uma semana que eu não checava as redes sociais dela, o que, para mim, já era tipo nível reabilitação. E então ela manda mensagem. Geis. Do nada. Depois de semanas de silêncio. Uma terça-feira qualquer, recebo isso. A gente pode conversar. Fiquei olhando para aquela mensagem por uns 10 minutos. Pensei em ignorar. Pensei em responder com uma foto do meu dedo do meio. Pensei em perguntar, conversar ou mentir? Mas claro, sendo o idiota curioso que eu ainda era em parte, respondi. Sobre o quê?
Ela respondeu. Sobre nós. Sobre tudo. Eu só sinto sua falta. Meu estômago virou. Mas aceitei encontrar. Talvez por closure. Talvez para ver quão falsa ela conseguiria ser na minha frente agora que tudo tinha implodido. Nos encontramos naquela cafeteria pequena que a gente adorava. Estar lá com ela de novo parecia errado. Como se fossemos fantasmas de uma vida antiga tentando fingir normalidade. Ela sentou na minha frente, usando o mesmo perfume que eu um dia adorei, e me deu um sorriso ferido como se ela tivesse sido atraída. Eu não disse uma palavra. Só esperei. Ela começou com aquele discurso mal ensaiado sobre como estava confusa, que o Mark não era o que ela pensava, e que estar longe de mim fez ela perceber o que tinha. Ficou fingindo que chorava no chai latte, e eu só conseguia me perguntar se ela tinha ensaiado aquilo no espelho antes de sair. E aí ela solta essa. Acho que a gente podia consertar isso. Fazer terapia de casal? Começar do zero. Quase ri. Não porque era engraçado, mas porque era tão distante da realidade. Como se ela achasse que isso era um filme e tudo que faltava era uma cena dramática na cafeteria para rolar os créditos do nosso final feliz. Perguntei. Você ama ele? Ela abaixou o olhar. Não respondeu. Então me inclinei e perguntei de novo, mais alto. Você ama ele? Ela olhou direto nos meus olhos e disse. Amei. Mas não era de verdade. Não como nós. E pela primeira vez em semanas, eu não senti nada por ela. Nem dor. Nem raiva. Nem amor. Só silêncio. Me levantei, deixei uma nota de 20 na mesa, e disse. Você traiu a gente. E eu não divido o que eu amo. Saí sem olhar para trás. Foi como sair de uma casa em chamas e perceber que tudo o que eu precisava já estava no meu bolso. Parte 13. A última mensagem e o último suspiro de um fantasma. Beleza, se passaram algumas semanas desde aquela cena na cafeteria, e para ser sincero, eu tô bem. De verdade. Dormindo a noite inteira. Treinando com regularidade. Até voltei a sair com os amigos sem sentir que tenho o marido quebrado carimbado na testa. Aí a Geis manda a mensagem. Era uma terça-noite, sempre terça, né? E do nada recebo essa pérola. Só queria que você soubesse que pensei em você hoje. Passei na frente do nosso restaurante tailandês e lembrei de como você sempre pedia por mim. Sinto falta disso. Sinto falta da gente. Fiquei olhando para aquilo. E, sinceramente, nem senti raiva. Senti vergonha por ela. Tipo, garota. Você destruiu um relacionamento de 10 anos, mentiu por meses, me fez duvidar da minha própria sanidade com tanto gaslighting, e agora tá aí, agindo como se a gente só tivesse se afastado com o tempo e estivesse com saudade de jantar de pad thai? Mas eu não respondi. Nenhum beleza. Deixei no visualizado. Não porque ainda tô magoado, mas porque ela não merece mais acesso a mim. Essa parte da minha vida? Fechada. Trancada. Com cadeado reforçado. No dia seguinte, ela tentou mais uma vez. Eu sei que te machuquei. Mas talvez a gente só estivesse com medo. Ainda acredito no que a gente teve. E a cereja do bolo? Queria poder voltar naquela noite em que dançamos na cozinha ao som daquela música idiota do Hall e Oates. Ah, você diz a mesma cozinha que você entrou com o perfume dele no pescoço? Essa aí? Quase tirei print e mandei pro Dan só para a gente rir, mas quer saber? Nem quis dar esse poder para ela. É louco como alguém pode passar de ser todo o seu mundo para virar conteúdo constrangedor. Finalmente silenciei o número dela. Não bloqueei, só silenciei. Porque eu queria lembrar que, mesmo depois de destruir tudo, ela ainda tentou torcer a faca usando nostalgia, uma falsa vulnerabilidade e aquele mesmo charme manipulador de sempre. Mas eu? Eu não sou mais aquele cara. Não estou mais parado naquela cozinha. Não estou mais perguntando por que eu, enquanto ela reescreve a história. Acabou.
Parte 14. A reconstrução, e um sorriso inesperado de alguém novo. E aqui estamos, meses depois do dia D, da traição, dos escombros. E, pela primeira vez em muito tempo, eu não acordo mais com aquele aperto oco no peito. O mundo parece um pouco menos cinza. Meu apetite voltou. Eu tô rindo de novo. Cara, teve uma manhã em que até comecei a assobiar, e tive que parar e pensar. Quem é esse cara agora? Os papéis do divórcio estão prontos. Oficiais. Assinados, carimbados e emocionalmente enviados. Sem cena dramática no tribunal, sem lágrimas de última hora, só papelada, logística, e um acordo silencioso de que já deu. Que a gente parou de fingir que ainda dava para consertar aquilo. E no meio dessa reconstrução lenta, eu conheci alguém. Não, não desse jeito. Não tô entrando em outro relacionamento. Não sou esse cara. Mas foi numa livraria, acredita? Eu estava pegando um café, folheando um Murakami meio velho, e essa mulher do meu lado solta. Esse livro me destruiu. A gente acabou conversando por uns 20 minutos. Sobre histórias, finais tristes, e como às vezes os livros entendem a gente melhor do que as pessoas. O nome dela era Emily. Ela tinha uma voz suave e olhos gentis que não olhavam através de mim como a Jace fazia no final, olhavam para dentro, como se ela realmente se importasse com o que eu dizia. Não pedi o número dela. Mas saí da loja sorrindo. E não porque eu estava flertando ou tentando seguir em frente, mas porque, pela primeira vez, senti algo quente. Esperança, talvez. Eu não sei o que vem depois. Talvez mais terapia. Mais livros. Mais momentos aprendendo a viver por mim mesmo, e não para alguém. Mas eu sei disso. Eu não tô mais quebrado. Fui machucado. Traído. Enganado. Manipulado. Mas eu sobrevivi. E, de alguma forma, saí disso mais forte do que jamais imaginei ser. Mas como alguém mais forte. Mais sábio. E, provavelmente, com um terapeuta incrível. E pra Jace, se por algum acaso você ler isso algum dia. Obrigada. Você me quebrou. Mas eu construí algo melhor a partir dos escombros. TL, doutor. Minha esposa traiu. Mentiu. Me fez duvidar de mim mesmo. Descobri a verdade, fui ao limite, desmoronei, fiz terapia e recomecei. Doeu pra caramba, mas não troco a clareza que isso me deu por nada. Fiquem fortes por aí, Reddit. Vocês valem muito mais do que alguém que não consegue enxergar quem vocês são. Coração partido, seta preta para a direita, fogo, seta preta para a direita, martelo e chave inglesa, seta preta para a direita, bíceps flexionado com tom de pele claro. Op, finalmente se curando.